Graça e paz, irmãos. Amém. Louvamos o Senhor nessa manhã, né? Que o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que estamos aqui nesta manhã. Que nossos ouvidos se abram esta manhã para ouvi-lo. Porque o Senhor é aquele bom mestre que em todo tempo Ele está nos ensinando, né? Que a igreja não venha perder o ensinamento do Senhor, né? Mas que nossos ouvidos estejam abertos à voz do Espírito Santo esta manhã. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, damos graças a Ti esta manhã mais uma vez. Nós Te bendizemos porque o Senhor é o nosso ajudador e a Tua palavra tem trabalhado em nós. Te damos graças, Senhor, pelo Teu comprometimento para com a Tua igreja, Senhor. Tu disseste certa vez que Tu edificarias a Tua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E o Senhor tem sido fiel em todo o tempo, Senhor. Tu estás edificando a Tua casa. Nada acontece fora da vontade do Senhor, nada acontece fora do tempo do Senhor. Nesta manhã nos humilhamos diante de Ti, diante da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa para salvar nossas almas, Senhor. Queremos estar atentos à Tua palavra esta manhã. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. 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 Só lembrando os irmãos de uma passagem que o irmão leu, o irmão Emídio. Vamos abrir no livro de Isaías. Isaías 55. Acredito, irmãos, na importância do falar do Senhor, né? O nosso coração ele tem que estar propenso, o nosso coração ele tem que estar preparado para ouvir ao Senhor, né? Para guardar a palavra do Senhor. O nosso coração seria como se fosse um bom depósito, né? Aquele depósito que todo homem tem na sua casa, né? A sua despensa, né? Quando você precisa de alguma coisa, você vai lá na tua despensa e você pega, né? Estou precisando de um pouco de açúcar, eu vou lá na despensa. Um pouco de sal, eu vou lá na despensa e pego, né? Ou qualquer um tempero, eu vou lá na despensa e pego, né? Então nós, no nosso dia a dia, o Senhor nos dá esse exemplo da despensa, né? Então o nosso coração, essa despensa, esse lugar de armazenamento daquilo que nós necessitamos. E o Senhor deposita dentro de nós, né? Dia a dia o Espírito Santo, Ele está depositando em nós aquilo que é da parte do Senhor, né? Às vezes nós que não percebemos, né, o agir do Senhor na nossa vida. Às vezes nós estamos distraídos com coisas, né? E buscamos em outro lugar, né, enquanto está dentro de nós aquilo que o Senhor tem depositado. Nós somos o bom depósito do Senhor, né, o nosso coração. Amém? Então que nesta manhã o Espírito Santo possa abrir o meu coração, abrir o teu coração e depositar dentro de nós aquilo que é dele. Amém? Amém. Então aqui no livro de Isaías, capítulo 55, a partir do verso 8, Isaías 55, a partir do verso 8, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Então existe aqui duas experiências. A primeira experiência, eu li Isaías 55, verso 8 e verso 9, né, para quem está perdido na Bíblia. Isaías 55, verso 8 e 9. Então aqui existe duas experiências que nós temos que atentar. A primeira é a experiência dos céus. Os pensamentos do Senhor, Ele é celestial. Ele não tem nada a ver com a terra,
com aquilo que é terreno. Mas o nosso pensamento do homem natural, ele é terreno. Então são duas coisas bem distintas, né? O pensamento do Senhor é celestial e o nosso, do homem natural, é da terra. Então por isso que a importância, irmãos, de conhecer o Senhor, de conhecer esse caminho celestial, que é o caminho de Cristo. Tudo que o Senhor fala conosco vem de cima, vem do alto. Amém? Então o nosso coração, ele tem que estar com essa visão, a visão celestial de Cristo, né? E toda a visão do Senhor, ela não diz respeito à terra, diz respeito aos céus. Por isso nós precisamos estar atentos a esta obra que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Que obra é essa? É uma obra espiritual, é uma obra que vai nos dar condição de experimentar as coisas celestiais. Porque se esta obra não estiver feita dentro de mim, não estiver feita no meu coração, não estiver feita no meu espírito, a minha mente transformada, eu não vou conseguir entender as coisas celestiais. Porque as coisas celestiais, elas só podem ser entendidas pelo Espírito. Pelo Espírito. Né? O Senhor certa vez falou para Pedro, Pedro teve uma experiência na caminhada dele com Cristo, quando Cristo se revelou aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, e lá em Jerusalém seria entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, né? E esses iam maltratá-lo, iam entregá-lo, ele ia ser preso e consequentemente ia morrer. Né? E Pedro interrompeu o Senhor e separou, chamou o Senhor para si e disse: não faça isso contigo, tenha compaixão de ti mesmo, né? Então o homem natural, ele está constantemente, irmãos, atrapalhando a obra espiritual. Ele, claro, ele não vai atrapalhar, mas ele pode fazer com que essa obra seja uma obra lenta, né? Demore mais para ser realizada na nossa vida. Então Pedro tentou em Cristo, porque ele amava o Senhor como uma pessoa, como um amigo, como alguém que estava com ele diariamente, né? Então ele não queria que o Senhor morresse. Ele achou que aquele ato seria um ato que ajudaria e cooperaria com o Senhor Jesus. Mas ele estava intervindo em algo celestial, em algo dos céus, algo que não era terreno. Jesus precisava ir para Jerusalém, Jesus precisava morrer, Jesus precisava passar por tudo que ele passou. Né? E aquele sentimento natural de Pedro, né, tentou barrá-lo. Ele disse: para trás de mim, Satanás, né, que conhece as coisas do homem. Então, as coisas do homem, ela é conhecida pelo inimigo. É conhecida pelo inimigo. Mas as coisas de Deus é conhecida pelo Espírito de Deus. Por isso que nós precisamos entender que nesse momento que nós estamos, tudo que acontece na nossa vida é o Senhor nos preparando para uma vida espiritual. Ele está forjando na minha vida um homem espiritual. E esse homem espiritual é o Filho de Deus em nós, no meio da igreja, na igreja. Amém? Amém. Então não é uma experiência individual e particular, é uma experiência coletiva, ainda que ele trabalhe em mim, mas é para o coletivo, é para a igreja, para o corpo de Cristo. Então essas duas experiências que Isaías relata, a experiência celestial e a experiência natural, que a maioria das vezes nós vivemos, ela tem atrapalhado a nossa vida. Mas nós estamos começando um ano, irmãos, que esse ano seja um ano celestial na vida da igreja, um ano espiritual na vida da igreja, um ano de revelação de Cristo na vida da igreja. Né? Isso nosso coração, nós temos que desejar as coisas que são de cima. Né? E o Senhor está preparando os nossos corações para isso. E que você virando a página, Isaías 57,
Isaías 57, verso 14. Isaías 57, verso 14 diz assim: dir-se-á, aplainai a estrada, ou né, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Então aqui o profeta, ele exorta para que haja um trabalhar. Um trabalhar aonde? O que ele está falando aqui? A estrada precisava de ser aplainada. O caminho precisava de ser aplainado. O caminho precisava ser limpo. Então, o caminho, a gente vê que o caminho do Senhor, ele é reto. O caminho do Senhor é perfeito. As veredas do Senhor são justas. E é disso que o profeta está falando. Nós temos que trocar o nosso caminho pelo caminho do Senhor. Nós temos que aplainar o nosso caminho. Nós temos que limpar o nosso caminho. Nós temos que tirar toda a pedra do nosso caminho. Porque o caminho do Senhor é reto. Então essa pedra no nosso caminho pode ser um conceito que eu tenho levado na minha vida. Pode ser um pensamento que eu tenho tido que não faz parte do caminho do Senhor, que é reto e é justo. Então o profeta, ele nos exorta. Nós precisamos limpar o nosso caminho. Então vamos começar esse ano, irmão, limpando o nosso caminho. Tirando a pedra de tropeço do nosso caminho. Às vezes aquela pedra que nós tropeçamos não é uma pedra grande, é uma pedra pequenininha, que tem incomodado, que tem impedido que eu caminhe livremente no caminho do Senhor. Sabe, essa pedrinha, ela fica, ela produz na minha vida uma vida terrena, ela não permite que eu avance. Toda vez que eu quero avançar, ela me incomoda. Mas é necessário que nós tiramos essa pedra do caminho, que nós limpamos esse caminho. É claro, irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda do Senhor, porque o salmista, ele pediu para que o Espírito Santo sondasse o seu coração, né? Porque nós mesmos não podemos ver o que está no nosso coração, mas o Espírito Santo, ele consegue ver perfeitamente o que está dentro de nós. E ele quer mudar o nosso coração, ele quer mudar a nossa vida, para nós permanecermos corretamente no caminho do Senhor. Aqui em Isaías 62, verso 10, diz assim: passais pelas portas, preparai o caminho ao povo, aplainai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai a bandeira aos povos. Então, o mesmo conselho, o mesmo sentido da palavra: preparar o caminho, aplainar o caminho, tirar as pedras desse caminho. Às vezes eu não consigo prosseguir por causa dessas pedras, irmão, porque o nosso caminho está tortuoso. E o que é um caminho tortuoso? É um caminho fora do caminho de Cristo. Todo caminho que não seja o caminho de Cristo é um caminho tortuoso. Pode ser um bom pensamento, pode ser uma boa palavra, mas se ela não estiver em Cristo, é um caminho tortuoso. Nos leva a errar o alvo, nos leva a sair do caminho do Senhor. E a palavra do Senhor, o salmista, ele disse, ele orou ao Senhor, ele pediu o Espírito Santo na vida dele para que o Espírito Santo o colocasse novamente no bom caminho do Senhor. Então só o Espírito Santo, irmãos, que pode nos revelar e nos mostrar esse caminho. Mais ninguém. Só o Espírito Santo, ele pode nos ensinar, ele pode mostrar esse caminho e ele pode nos conduzir a esse caminho. Vamos abrir em Isaías, novamente, Isaías, só conferir aqui. Isaías 28.
Depois os irmãos leem Isaías 28, todo o capítulo, tá? Eu vou ler dois versos. O primeiro verso é o verso 23, Isaías 28, verso 23. Aqui, nesse capítulo, o profeta relata como o Senhor ensina o agricultor, né? Aquele que mexe com a terra, aquele que traz a semente, como ele ensina como plantar cada semente e de que forma plantar essa semente. Todas as sementes, uma é diferente da outra, e elas não podem ser plantadas da mesma forma. Tem um método para cada semente, para que ela produza, tem que ser da forma dela, né? Então aqui o Senhor ensina esse homem a como plantar essa semente nessa terra. O verso 23 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e ouvi a minha voz, entendei bem e ouvi o meu discurso. Então há um clamor, né, do coração do profeta, dizendo: inclinai os vossos ouvidos, porque o Senhor quer nos ensinar. Por que o Senhor quer nos ensinar? O bom mestre quer nos ensinar. Para que trilhamos um caminho correto, irmãos. Um caminho perfeito. Um caminho agradável. Mas um caminho agradável não a nós. Um caminho agradável a Ele. A Ele. A Ele. Lembrando, irmãos, para que nós fomos salvos? Por que você foi salvo? Para Ele. Nos tirou das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. Nós somos salvos para Ele. Para exclusivamente dele e para Ele. Não foi por nós, foi para Ele, irmãos. Por isso que Ele nos salvou. Então, o verso 23 nos aconselha a inclinar os nossos ouvidos, para ouvir a voz do Senhor, para atender a esse chamado, a esse discurso. Há um discurso do Espírito Santo nesses dias, irmãos. E a igreja precisa entender qual é esse discurso. Qual é esse discurso do Espírito Santo? Que o Espírito Santo está querendo nos ensinar, que o Espírito Santo está querendo nos falar. Está querendo não, o que o Espírito Santo está falando, o que o Espírito Santo está ensinando. Amém? O Senhor abriu o seu caminho, mas para andar nesse caminho nós vamos entender esse caminho, conhecer esse caminho, ter certeza que a minha caminhada está sendo no caminho de Cristo. Ou eu não posso criar um caminho paralelo. Todo caminho paralelo, irmãos, lá no final vai ter uma curva muito grande, porque o caminho do Senhor é reto e o nosso caminho ele faz curvas, né? E no verso 26, o que diz aí? O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer. Então quem nos ensina, irmãos? Quem nos instrui o que nós devemos fazer? Há uma forma, há um meio para andar nesse caminho, e a forma e o meio do Senhor. Esse caminho do Senhor, ele deve e precisa ser respeitado, considerado, ponderado. Ele não é um caminho igual aos outros. Ele é um caminho muito elevado. Ele é um caminho celestial. Ele é um caminho que tem uma distância entre os céus e a terra. Quem pode calcular os céus e a terra? Quem de nós, qual cientista pode inventar uma máquina que vai calcular a distância, ou vai fazer uma trena que vai calcular essa distância da terra até os céus? Quem? Quem ousa dizer isso? Então é essa distância entre o caminho de Deus e o nosso caminho. Mas o Senhor quer mostrar os caminhos dele. Porque Ele quer novamente nos pôr no seu bom caminho. E é isso que o Senhor tem falado conosco. Amém? Mas para mim estar nesse caminho, meus olhos precisam estar naquele que nos ensina acerca do seu próprio caminho. Quem
é o único que tem condição de nos mostrar esse caminho? O Espírito Santo. Por isso que o Senhor falou, olha, eu desejo, né, ele desejava ir para que o Espírito Santo fosse enviado. Porque o Senhor ele quer ser conhecido. E a única pessoa que pode revelar o Senhor é o Espírito Santo. Então esse caminho do Senhor, irmãos, é muito elevado. Amém? Muito elevado. E nós precisamos então entender o que o Espírito Santo está falando conosco nesses dias. Vamos abrir aqui no livro de Provérbios. A igreja, ela não pode caminhar com a multidão. A multidão, irmãos, a multidão, ela nunca vai estar de acordo com a vontade do Espírito. A multidão nunca vai estar de acordo com a vontade do Espírito. Aqui em Provérbios, capítulo 5, verso 21, diz assim: eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Então todos os nossos caminhos, você viu aqui que todos os caminhos do homem. Engraçado que o Senhor é o único caminho, mas nós temos muitos caminhos. Nós criamos muitos caminhos. Nós criamos muitos meios. Nós criamos muitas formas. Nós criamos muito jeitinho para todas as coisas. Ah, não dá desse jeito, vamos fazer isso. Né? Tem um ditado que diz assim, o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro dá jeitinho para tudo. E é uma verdade, mas não é o brasileiro, é o homem. Né? Mas o caminho do Senhor é único, porque não tem outro igual, e jamais haverá outro. Mas o Senhor, ele pesa tudo que nós criamos, irmão. Nós temos que lembrar que o Senhor é que pesa todas as nossas veredas. Ah, eu vou entrar por esse caminho. Eu acredito que esse é o caminho de Deus, mas é o Senhor que vai pesar se aquele caminho realmente é dele ou não. Não vai ser eu que vou decidir. Provérbios 16. Provérbios 16, verso 2. Todos os caminhos do homem, novamente, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o... Então, aos nossos olhos, irmãos, tudo que nós fazemos são puros, são corretos, são certos, é isso mesmo, eu tenho certeza do que eu estou fazendo, mas é o Senhor que pesa o Espírito. É o Senhor que vê lá dentro, irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquele caminho ao qual meus olhos estão bem fixados, né, que pode trazer um problema para a minha vida, pode ser uma pedra de tropeço para a minha própria vida. Verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige o quê? Então nós planejamos o nosso caminho. Mas quem deve dirigir os nossos passos é o Senhor. Então eu não posso me rebelar nesse caminho, ser rebelde. Não, eu tenho convicção, é certeza, é isso mesmo, eu vou fazer isso. Porque eu senti no coração. Irmão, é o Senhor que tem que dirigir os nossos passos. Porque quando o Senhor dirige os nossos passos, irmãos, com certeza nós estamos no bom caminho dele. No bom caminho dele. Só ele pode mostrar esse bom caminho. Mais ninguém.
verso 25. Todos acham, verso 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Né? Existe um pensamento aí fora que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Acho que eu creio que todos nós já ouvimos, né? E às vezes, irmãos, nós, por teimosia do nosso coração, nós achamos que o caminho que eu crio para mim leva ao Senhor. Não leva ao Senhor. O único caminho que nos leva ao Senhor é o próprio caminho dele. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Amém? Mas o Senhor quer nos trazer o Senhor quer nos desviar de todo o caminho tortuoso. O Senhor quer nos fazer ver o caminho que eu estou trilhando para a minha vida. O Senhor quer pôr em meu coração algo. A única forma de nós, irmãos, abrir os nossos olhos para ver assim, poxa, esse caminho que eu estou caminhando é um abismo para mim. Provérbios 14. Provérbios 14. Porque nós vimos que aos nossos olhos todo caminho é bom, mas no seu final é o caminho de morte. Provérbios 14. A única coisa que pode nos livrar desse caminho de morte, irmãos, é Provérbios 14, verso 27. Todos acharam? O temor do Senhor é a fonte de vida. Para quê? Você está no caminho. Você está caminhando. Lá na frente é um caminho de morte. Mas o temor de Deus nos faz desviar, nos faz caminhar para um outro caminho, entrar novamente no caminho do Senhor. O temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Os nossos caminhos, irmãos, ele é como um laço que nos prende e nos mantém na morte. Mas o temor de Deus nos faz desviar dos nossos próprios caminhos e nos leva ao quê? A fonte de vida. A fonte de vida. Então, o nosso caminho, fonte de morte. O caminho de Cristo é fonte de vida. Então, por isso que existe essa distância entre um e outro. Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a nós mesmos. O Senhor chegou para os judeus e falou, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Vocês não podem servir dois senhores, porque você agrada a um e aborrece o outro. Né? Agrada a um e aborrece o outro. E Mamon, irmãos, ele tem uma conotação muito séria, que às vezes nós não percebemos. Mamon é dinheiro, riquezas, luxúria, né? Aquilo que toma o nosso coração, que se torna um senhor para a nossa vida. Estou dando exemplo de Mamon, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser uma casa, pode ser tudo aquilo que muda, que tira a centralidade de Cristo na nossa vida, se torna um Senhor na minha vida. Mas ele tem uma outra característica também. Mamon é como se fosse um marido. Aquele que traz a provisão para o lar. Isso também é Mamon. Mamon, ele tem uma conotação também de marido. Aquele que me provê. Por que eles se dobravam diante de Mamon? Porque Mamon cuidava deles. Porque Mamon supria eles. Porque Mamon dava para eles aquilo que eles queriam. Mamon é aquele que governava a vida deles.
Então o nosso caminho próprio pode ser algo, irmãos, que passa a governar a minha vida, meus pensamentos, meu ir e vir. E o Senhor exortou aquele povo. Se é a Cristo, então serve a Cristo. Entre nesse caminho. Deixe que eu serei o teu Senhor. Deixe que eu serei o teu marido. Deixe que eu cuidarei de ti. Mas ficar cocheando entre dois não é muito bom. Amém? Então o temor de Deus, irmãos, nos livra disso. E o Senhor quer gerar esse temor no meu coração. O Senhor quer gerar esse temor no teu coração. Que vamos começar esse ano, irmãos, com uma boa visão de Cristo. De repente, teu coração já está cheio de planos para isso. Planos naturais, planos espirituais. Tudo tem que estar diante do Senhor. Não é porque é espiritual que é de Deus. Pode ser um espiritual que é para a vida do outro, não é para a minha vida. Não é porque o outro está fazendo aquilo que eu também devo fazer. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual o caminho que o Senhor propôs para mim esse ano? Será que os meus pés estão bem firmados nessa rocha? O caminho do Senhor é incrível, né? Porque, veja bem, ele fala de pés firmados na rocha. Dá um entendimento que você vai estar ali firmado na rocha, você não vai sair do lugar, né? Mas você tem que caminhar. Né? Porque é uma rocha viva, né? É uma rocha que se movimenta. É uma rocha que anda. É uma rocha que não fica parada. Lembra o povo de Israel quando estava no deserto? Diz lá que uma rocha o seguia. O povo estava andando naquele deserto e tinha uma rocha seguindo eles, irmão. Como que pode, né? Que loucura, né? A mente natural. Mas essa rocha era Cristo. Essa rocha que eles beberam daquela água. Essa rocha que sustentou a vida deles. Então essa rocha, ela nos firma, bem firmado nesse caminho, mas ela nos conduz. Ela nos faz andar, irmãos. Por isso que todas as pedrinhas do nosso caminho têm que ser tiradas. Dê importância para aquelas mínimas coisas na tua vida, que não é do Senhor, que pode te atrapalhar. Coisas mínimas, irmãos. Coisas mínimas. Que nós não damos valor, aquilo pode estar atrapalhando a minha vida. Aquilo pode estar atrapalhando. Às vezes um sentimento de direito, né? Eu também, se o outro pode, eu também posso. Você sabia? Nem tudo que o outro pode, você pode. Nem tudo que o outro pode, eu posso. Paulo falou, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Pela postura dele no Senhor, um outro irmão podia fazer, mas ele não, porque não convinha para ele. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então há uma restrição, ele percebeu, eu posso fazer tudo, mas nem tudo me edifica. Então, por isso nós precisamos entender, o que Deus tem para a minha vida é para a tua vida. O que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. Mas se complementamos, irmãos. Ele não vai dar algo para você e vai dar algo para mim que não vai se encaixar. Tudo que o Senhor dá para um e dá para o outro, eles se encaixam. Se é Cristo nos dando, vai se encaixar. Porque o Senhor está edificando a sua casa. O Senhor está construindo sua casa. Pedra por pedra. Pedras vivas. Os irmãos estão compreendendo? Às vezes, eu recebi isso do Senhor. Mas aquilo que nós recebemos parece que não encaixa no outro, né? Tem alguma coisa fora do normal. Nós trabalhamos com moldura, nós trabalhamos com medidas, né? E às vezes milímetros, irmãos. Nós temos uma moldura lá que ela tem que ser precisa. Se cortar um pouquinho, se eu deixar milímetros passando, milímetros. Eu dou uma forçadinha, vai entrar, né? Não entra. E se você força, a moldura abre. É assim a obra do Espírito Santo na nossa vida, irmãos.
O Espírito Santo não vai forçar nada, porque não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. As coisas do Senhor encaixam. A minha experiência em Cristo encaixa na tua experiência em Cristo. Ainda que as pessoas podem não ver. Deixa eu achar, eu lembrei de um verso, o Senhor me lembrou de um verso, deixa eu ver se é aqui. Acho que é 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 6. Às vezes tem experiência que o irmão quer que a gente engula, né? Goela abaixo. Mas não é para engolir, é para encaixar, irmão. Lembra que nós somos edifício. Edifício. Uma pedra preparada encaixa com a outra pedra preparada. Que os dois encaixam em Cristo, a pedra angular. É 1 Reis, capítulo 6, o verso 7. Todos acharam? E edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificava. Olha a obra do Espírito Santo, sem escândalo, sem barulho, sem algazarra, sem qualquer outra coisa que chama atenção. Ele trabalha na vida de um, trabalha na vida do outro, ele prepara um, ele prepara outro, para que elas se encaixem. Né? Às vezes tem experiência que, não, mas não está encaixando o negócio aqui. Não tá batendo, né? Coisa não tá na medida certa. E se eu forço, a outra rocha trinca. Ou eu mesmo trinco. Então, como que o Senhor é? Esse caminho de Deus é perfeito, irmão. E Ele trabalha em nós nesse caminho. Nós somos hoje, Pedro falou que nós somos pedras vivas. Sabe, daquele pó que nós éramos, né? Daquela terra que nós éramos, o Senhor nos fez uma pedra. Pedras espirituais. A igreja é formada de pedras espirituais, mas que pedras que se encaixam, irmão. Pedras que dão certo. E aqui não precisa de barulho, né? Não precisa de barulho, não precisam de anunciar, né? Fazer propaganda da minha obra. A obra é do Senhor. E esta obra é feita no caminho. Esta obra é feita nele. Né? Lembrando, os discípulos, eles foram trabalhados aonde? Andando com Cristo. O Senhor tirou eles da sinagoga, porque eles tinham a sinagoga como referência, eles tinham o templo como referência, e o Senhor tirou eles de lá e fez deles esse templo, incluiu eles nesse templo, trabalhou na vida deles como pedras vivas. Amém? O Senhor, irmãos, não se encanta por coisas externas, não. Às vezes nós queremos apresentar para Deus uma obra externa. Ah, irmão, como está a igreja? Nossa, a igreja está muito bem. Nós fizemos uma reforma na igreja, pintamos as paredes, compramos cadeiras novas, botamos uma fachada nova na igreja, uma iluminação nova. Sabe, se alguém te perguntar como está a igreja, você fala, o Senhor está edificando. O Senhor está trabalhando como pedras vivas. O Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está nos formando, mas não sozinhos, juntos. Juntos, irmãos, juntos. A honra é para Cristo, não é para um indivíduo. Não é para um indivíduo, é juntos.
Como que o Senhor é sábio, né? Porque o Senhor sabia que o coração do homem ele tem uma tendência para tomar a glória para ele. Ele falou, eu vou pegar esse povo, vou fazer deles um povo só. Vou fazer deles um povo só. E vou exaltar o meu filho no meio desse povo. Paulo fala, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não é nas minhas próprias obras. Não é nas minhas próprias obras. Mas é no Senhor. Então isso mostra o caminho de Deus, que é muito mais elevado, irmão. Servir a Cristo e querendo tomar a honra para si, não é servir a Cristo, irmão. Os homens brigam por coisas, porque essas coisas fazem deles, dão a eles honra. Mas na igreja, no corpo de Cristo, tudo que acontece, a honra é dada é do Senhor. É do Senhor. O Senhor será honrado na igreja, irmão. Será honrado no meio dos filhos dele. Será honrado. Nós lembramos a vida de Jó. O Jó, de forma nenhuma, ele se vangloriou. Ainda que Jó temia Deus. Jó era um homem reto. Não era? Jó tinha um coração segundo o coração do Senhor. Isso quem falou foi o próprio Senhor. Mas Jó nunca se vangloriou de si. Deus falou assim para Satanás, viste o meu servo Jó? Temente a Deus. Reto. Quem falou foi o Senhor por diabo. Você viste o meu servo Jó? Então quem dá honra para a igreja é o Senhor, irmão. O Senhor tem prazer de honrar a sua noiva. O Senhor tem prazer de honrá-la, mas é o Senhor. E quando um é honrado pelo Senhor, todos são honrados. Todos são honrados. Não se sinta inferior. Se sinta participante dessa honra. Que é o Senhor honrando. Amém? Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, os irmãos podem ler todo o texto, né? Capítulo 2, eu só vou ler dois versos. A partir do verso 4. E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Essa pedra eleita e preciosa, o Senhor o elegeu. Amém? O Senhor o colocou no mais alto dos altos. O Senhor colocou ele soberanamente. Amém? O Pai tem prazer nessa pedra, que é o Filho dele. Amém? E que nós tenhamos esse prazer também. Na pessoa do Filho. Tê-lo como precioso no nosso meio. Que esse ano seja um ano onde a tua vida, irmãos, será um desfrute da pessoa do Senhor. Um desfrute. Você pode planejar alguma coisa para a tua vida nesse ano, mas lembre-se, convide o Senhor. Convide, deixa o Senhor ser participante. Deixa o Filho de Deus ser participante em tudo que envolve a tua vida. E faça com prazer para Ele. Amém? Né? Então o Senhor é uma pedra viva, né? Mas vós, como pedras vivas, e nós também, ele fala, mas vós, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Esse templo, essa construção que o Senhor está realizando com muitos filhos, né, nos fez sacerdotes para oferecer a Ele sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então esse é o trabalhar, é isso que o Senhor está fazendo nesse caminho. Nesse caminho.
Esse caminho o Senhor está trabalhando na minha vida, na tua vida como igreja, para que nós venhamos a oferecer a Ele sacrifícios espirituais, não terrenos. Lembra? Os pensamentos do Senhor são mais altos. Oferecer aquilo que está lá em cima, que agrada a Ele. Que agrada a Ele. Não a nós. Não a mim, não a você. Amém? Sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O Pai quer ser glorificado pela tua vida, mas através do Filho. Mas através de Jesus Cristo. Por isso que a nossa vida, irmão, se não for por Jesus Cristo, ela é uma vida falha. Uma vida que não deu certo. É uma vida que saiu do propósito, porque o propósito é glorificar o Pai através de Jesus Cristo. E você, como igreja, foi chamado para isso. Vamos pular aqui para o verso 9, depois os irmãos leem todo o texto, tá? O verso 9 diz: mas vós sois a geração eleita. Que geração é essa? A geração de Cristo, irmãos. A geração do Filho de Deus, que foi eleita em Cristo. O sacerdócio real. Que sacerdócio é esse? O sacerdócio em Cristo. A nação santa. Está se referindo ao Brasil? Não, está se referindo à igreja. A igreja é essa nação santa. Tem muitas pessoas batendo panela contra o governo e fazendo coisa. Irmão, mas não é essa nação. É a igreja. A igreja do Senhor é essa nação santa. Santa por quê? Porque o Senhor a santificou pelo seu sangue. O Senhor a comprou e a santificou para Ele mesmo. Um povo adquirido. O Senhor te comprou. O Senhor te comprou. Ele adquiriu você. E agora, hein? Mas nós vivemos muitas vezes, né, como dono dos nossos narizes, né? Meu corpo, minhas regras. Como que o homem é presunçoso, né? O meu corpo, as minhas regras. O Senhor tira o fôlego. Em 3 dias não há mais nada. Um povo adquirido. E qual que é o propósito? Qual é o para quê disso todo, irmãos? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou da onde? O nosso caminho era trevas. E para que nos chamou das trevas a qual nós andávamos, para a sua maravilhosa luz. O caminho do Senhor. Elevado, altíssimo, sublime. Então o Senhor nos chamou nesse propósito. E aonde entra aqui, em toda essa experiência, onde entra alguma coisa que eu fiz? Alguma coisa que eu provoquei? Alguma promessa que eu fiz? Aonde entra aqui, irmão, nesse texto? Alguma coisa que eu fiz? A única coisa que ele fala aqui, que nos chamou das trevas. A nossa recompensa era trevas, porque nós vivíamos nas trevas. E foi das trevas que o Senhor nos levou para a sua maravilhosa luz e fez toda essa obra na minha vida e nos fez um anunciador de boas novas, irmão. Das virtudes, para anunciar as virtudes dele. A igreja, ela tem que anunciar as virtudes do Senhor, não as suas próprias. Não as suas próprias. Nós vimos esse final do ano, não é um espírito de crítica, mas é uma avaliação, né? Nós podemos avaliar.
nesses encontros de final de ano que teve aí, que nós vimos, né? Vira Brasil. Nós vimos um amontoado de pessoas, vários grupos, cada um mostrando as suas virtudes. Você vai ter um bom ano, vai ser o melhor ano da tua vida, os teus sonhos vão se realizar, você vai ser muito feliz esse ano. Olha que coisa linda, irmãos. E o Senhor diz aqui, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não ouvi isso. Eu não vi que você deve se mortificar. Eu não vi que você tem que ir para a cruz. Eu não ouvi, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu não ouvi isso. Mas eu ouvi, você vai ser feliz esse ano. Esse ano os seus sonhos vão se realizar. Qual é o teu sonho? Você sabe, irmãos, que nós sonhamos, muitas vezes, porque nós estamos cheios daqueles pensamentos, daí sonhamos. Então, que esse ano nós sejamos, sim, irmãos, cheios de Cristo, da sua visão celestial. Sabe por quê? Porque o final do ano vai chegar de novo. E eles vão falar as mesmas coisas. E o outro ano virá e eles falarão a mesma coisa. Mas a palavra diz, se nós sabemos que aquele dia se aproxima, o que nós temos que fazer? Nos separar para Ele. No tempo que nos resta na carne, não vivemos mais para nós, mas vivemos para o Senhor. Pedro falou isso. Então, não podemos entrar nesse caminho que todo ano é a mesma coisa. E o triste é ver todo, eu não sei qual o significado de se vestir de branco ainda, eu não entendo, né? É paz, né? O que o branco tem a ver com paz? Eu vejo que paz tem a ver com Cristo, porque Ele é a nossa paz. Não é uma cor. E ver irmãos vestidos de vermelho. O que é vermelho? Na virada do ano. O Senhor não tem nada a ver com isso, irmãos. Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos caminhos. E nós insistimos em achar que a cor, que o Senhor está definido na cor. O meu ano vai ser definido com a cor que eu entro o ano. Daqui uns dias tem crente pulando ondinha. Irmãos, isso não é uma crítica, isso é a realidade. Porque no final desse ano vai acontecer a mesma coisa. E vai ser maior do que esse final do ano. E no outro vai ser maior ainda. Sabe por quê? Porque eles não estão olhando para Cristo, irmãos. Eles estão olhando para aquilo que o homem gosta. O homem gosta daquilo. O homem gosta daquele aparato. O homem gosta de se estar bem. O homem gosta, irmão. Porque o homem é a aparência. Jesus, Isaías fala, e ele, o Filho de Deus, era um homem ao qual os homens viravam o rosto. Jesus foi um homem que os homens viravam o rosto para ele. Não tinha beleza que nos atraía. A beleza de Cristo era interna, era celestial. Né? Tem uns irmãos que diz, falando acerca da vida de Paulo, que Paulo não era um homem, que nós pensamos, né? Fez um homem alto, bonito, né? Ele não era nada disso.
Por isso que Paulo era muito ousado nas cartas, mas presencialmente não era assim. Ele não era de boa aparência. Era um homem judiado, irmãos. Era um homem maltratado. Você vai ver o homem que viveu na roça, um homem que nunca passou um creme, você vai ver a pele dele. Daí você vai para um homem que viveu urbano, que vivia na vida urbana, melhor dizendo, cheio de creme, cheio de cuidado, você vai ver a diferença, não vai ver? E qual será que nós escolheríamos para estar conosco? O cheio de creme ou aquele homem rústico? Com a pele rachada, os pés rachados. Irmão, nós vamos escolher o outro. Porque é uma tendência humana nossa. Dentro de nós habita isso, irmão. Dentro de nós habita isso. Agora vamos tentar encerrar aqui em Colossenses. Eu queria começar esse ano, irmãos, trazendo a memória de Cristo. Trazendo a memória do Filho de Deus. Que nós vivemos para Ele, nós só estamos aqui para Ele. Sabe, então não é um espírito, irmãos, quando eu mencionei esses shows que tiveram por aí, não é um espírito de destruição, mas é de despertamento para a nossa vida. Porque o Senhor não está aqui, o Senhor é celestial. Então vamos se vestir de branco? Vamos se vestir de branco. Que as nossas vestes sejam brancas como a lã, sejam brancas como a neve, mas está falando de um homem interior, de umas vestes lavadas pelo sangue de Cristo, limpa pelo sangue de Cristo, purificada pelo sangue de Cristo. E lá em Eclesiastes ele fala assim, e nunca falta sobre sua cabeça o azeite, o óleo da alegria. As vestes brancas e o óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Ele não está falando de veste exterior, está falando de veste interior. De vestes interior. Esse é o trabalhar do Espírito Santo nesse caminho. É um trabalhar de vestes brancas, mas interior. Amém? Colossenses 3. São irmãos. Ninguém está desprezando, né? Mas que o Senhor nos abra os nossos olhos, irmãos. Fazemos parte, muitos irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Olhos para orar, para buscar, para clamar, para se humilhar, para ir diante de Deus em favor. Não tem o dom da crítica na igreja. Isso não existe. Não é uma crítica. É um sentimento de misericórdia. Porque é outro caminho. É um caminho errado dentro da visão. Lá em Isaías fala que os profetas, os sacerdotes andavam errado na visão. Eles tinham a visão, mas eles andavam errado, porque eles se envolveram, eles se embriagaram com outra experiência. E eles estão embriagados. Você sabia que muita alegria é sinal de incredulidade? Muita alegria é sinal de incredulidade. Alegria, euforia no espírito é sinal de incredulidade. Vamos abrir aqui em Lucas. Já volto ali em Colossenses. Já volto porque eu lembrei, o Senhor me lembrou, né? Porque às vezes alegria, muita euforia é sinal de incredulidade. Muita alegria, irmão, cega, nos faz olhar para um outro lugar. É Lucas capítulo 24. Jesus morre, ressuscita e se apresenta aos discípulos. Lucas 24.
partir do verso 38. Lucas 24, 38. 38. Lucas 24, 38. Assim. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos dos vossos corações? Aqui o Senhor tinha se apresentado aos discípulos. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria. E estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa de comer? Então o Senhor se apresentou a eles ressuscitados. E eles estavam tão alegres quando eles perceberam que era o Senhor, que eles não criam. Ficaram incrédulos por causa da alegria, irmãos. Quem tem fé, levanta a mão e grita. Irmão, isso não está escrito na Bíblia. Quem tem fé, sai do chão. Onde está escrito isso? Está vendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Nós temos que se fundamentar na palavra do Senhor. Se na muita alegria a incredulidade, imagina na gritaria, na euforia, no pular, no gritar. Um falou assim: se querer que o Senhor está aqui, faz muito barulho. Irmão, o Espírito Santo é manso e quieto. Tem coisas, irmãos, que a gente tem momentos na nossa vida, por exemplo, o momento de Davi. Quantos anos faziam que a arca não estava em Jerusalém? Acho que mais de 20 anos. Davi se propôs no coração trazer novamente a arca para Jerusalém. E Davi amava o Senhor. Davi amava a presença de Deus. E Davi trouxe aquela arca. Da maneira errada, na primeira vez. Mas na segunda vez, Davi se arrependeu, temeu a Deus, se arrependeu e fez tudo conforme a palavra. Fez tudo conforme a palavra. E ele ia adiante da arca. O que Davi fazia? Além dos sacerdotes estavam ali sacrificando, de cada tantos passos sacrificava, tantos passos sacrificava, e Davi estava dançando, Davi estava alegre, mas era uma alegria consciente, uma alegria sabendo o que estava fazendo, uma alegria que trazia uma razão para a qual ele estava ali dançando, com entendimento. Até a mulher dele riu, né? E fez um comentário e ficou estéril, não pôde ter filhos. Isso no coração dela. Então é muito sério isso. Então nós temos que, o momento que nós estamos vivendo, irmãos, é para tirar as pedrinhas de tropeço da minha vida. Às vezes pode ser um entendimento. Às vezes pode ser uma razão que eu estou conduzindo ainda. Às vezes nós, irmãos, alimentamos a nossa própria razão. Uma coisinha, não, eu penso assim. Que tenhamos os pensamentos de Cristo, irmão. Que o Senhor nos dê sobriedade. Que o Senhor nos dê sobriedade. Sobriedade no Espírito. Para ver o Senhor. Para ver o Filho de Deus. O que o Senhor está fazendo. O que Ele deseja fazer na nossa vida. E aqui para encerrar, Colossenses 3, vou ler rapidamente. Colossenses 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com Ele em glória.
Glórias ao Senhor por isso, irmãos. Esses céus que estavam tão distantes, esses pensamentos que estavam tão elevados, mas o Senhor nos aproximou, o Senhor nos trouxe para Ele e nós podemos desfrutar desse céu celestial, dessa vida celestial. Morremos com Cristo vamos ressuscitando. E quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele aonde? Em glória. Mas até então, irmão, nós temos que permanecer firme no caminho. E preparando o nosso caminho, limpando o nosso caminho de toda pedra. Pedra serve de tropeço. Jesus não foi aquela pedra de tropeço, de escândalo para aqueles que rejeitaram? Para aqueles edificadores que rejeitaram Ele? Então nós temos que tirar da nossa vida toda a pedra de tropeço, seja o que for, irmão. O tempo é hoje. Porque a palavra disse, hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação. Porque o povo provocou a Deus. E tiveram a paga por isso. E sofreram o dano por isso. Mas hoje em Cristo, irmãos, que é o nosso novo e vivo caminho, devemos adentrar esse caminho. Amém? Com toda a certeza de fé, com ousadia. Mas o que está impedindo você? Qual é a pedra que está impedindo você? Qual é o tamanho da pedra que está impedindo você? O que mais temos ouvido, Jesus não pode vir agora. Eu preciso ainda viver a minha vida. Eu quero viver mais. Olha que loucura da cabeça do homem, né? Eu quero viver mais. Viver o quê, irmãos? Eu quero viver mais, eu quero viver mais. Mas se hoje pedires a sua alma, para onde você irá? Como eu quero viver mais se o Senhor que é o dono do tempo? Se o Senhor é o dono da vida? Nós achamos que eu mando na minha vida? Eu estou completamente enganado. Não te avisaram? Quem manda em você é o Senhor? Você não tem um domínio sobre um fiozinho de cabelo. Nós não temos domínio, irmão. Ele fala, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Mas ele fala também, se hoje o Senhor pedir a tua alma, para onde você vai? Nós tivemos o passamento da tia Lore, né? A Gil presenciou, estava lá com ela, nessa hora que ela estava passando para o Senhor. Se encerrou. Ela simplesmente, o Senhor tirou o fôlego de vida. O coração estava batendo, mas ela já não respirava mais. É simples assim, irmãos. Deus não é Deus complicado, Ele tirou o fôlego. Quem deu o fôlego de vida? E quem tem direito de tirar esse fôlego de vida? Tudo é dele, tudo é para Ele. Então eu não sou dono da minha vida, irmãos. Não faça planos para esse ano. Faça planos para hoje. Hoje eu quero entregar a minha vida, Senhor, nas tuas mãos, para que o Senhor cuide de mim pela eternidade. É simples, irmão. Amém? Vamos orar? Bendito tu és, Senhor. Tu és aquele que